Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Ana Maria, uma pequena alma nessa escola chamada vida. Bora refletir juntinhos? E a palavra de hoje é valor. Vamos trazer para duas palavrinhas, certo e errado. E para isso, vamos pensar em um conto. Certa vez, um monge dá a seguinte instrução aos seus discípulos: vocês devem ir até a cidade e roubarem o quanto puderem carregar, com a condição de que ninguém os veja roubar. Então, esta era a instrução dada por este mestre aos seus discípulos. E entre eles discutiram sobre esse direcionamento que eles achavam tanto quanto estranho, e apesar desta orientação soar estranha, eles resolveram seguir essa instrução, exceto um desses jovens que resolveu permanecer ali no recinto. E aqui, diante do que nós relatamos até aqui, nós poderíamos dizer que a maioria desses jovens estavam certos em acatar a ordem do seu mestre, ok? Da mesma forma, nós poderíamos dizer que este jovem que ficou para trás, que não seguiu essa ordem, estava errado, ok? Acato e desacato, seguindo a ordem de certo e errado, neste nosso raciocínio, ok? Vejamos, acatar a ordem de um mestre é considerada certo, ok? Assim como o desacato, o descumprimento da ordem de um mestre é considerado errado perante a sociedade, vamos dizer assim, ok? Bem, então vamos voltar ao conto. Dada esta ordem por este mestre, vão até a cidade e roubem o quanto puderem carregar, desde que ninguém o vejam. Então, apenas um desses discípulos ficou para trás. Mas, ao ser questionado do porquê ele não seguiu as ordens dadas por ele, ele responde da seguinte forma para o seu mestre: bem, mestre, eu não poderia seguir a sua ordem pelo simples fato de que, ainda que ninguém me visse roubar, eu mesmo estaria me vendo cometer este delito. Logo, eu não poderia seguir a sua instrução. Essa foi a resposta que este jovem deu ao seu mestre. E que resposta, poderíamos dizer, não é mesmo? Então, este conto ele pode nos trazer infinitos ensinamentos, mas aqui na nossa reflexão curtinha não vai dar para a gente abranger toda essa sabedoria que este conto nos traz. Vamos focar no seguinte: quantos de nós já não cometemos engano por estarmos seguindo dogmas, né? E a palavra dogma, ela é um substantivo e também um princípio ou doutrina que se considera fundamental e incontestável, ou seja, ela deve ser aceita sem discussão. E aqui, qualquer semelhança ao que estamos vivendo atualmente é uma mera coincidência, não é mesmo? Os jovens deste conto, ao receber essa ordem do seu mestre, eles não questionaram. Ainda que eles achassem estranha essa orientação, ao mesmo tempo, como foi dada pelo seu mestre, roubar para eles tinham a consciência de que era errado, mas como essa orientação veio do seu mestre,
Então, a grande maioria acatou essas ordens e seguiram, foram executar o que foi pedido para eles. E assim, se nós formos pensar, somos a grande maioria de nós. É a humanidade. Nós estamos seguindo dogmas sem nos questionarmos, simplesmente porque estamos olhando para fora de nós mesmos. Porque para ter um questionamento ou posicionamento como este jovem deste conto, é preciso que pelo menos nós tenhamos um mínimo de autoconhecimento. Do contrário, nós vamos simplesmente seguir ordens. Como nós estamos vendo acontecer atualmente? É claro que o que nós estamos vivendo atualmente envolve mais coisas, como valores éticos, morais, enfim. Que nós possamos refletir um pouco neste conto e que a partir de hoje, sempre que nós estivermos diante de uma questão que envolva certo e errado, que nós possamos nos fazer a seguinte questionamento para nós mesmos. Eu estou considerando isto como certo em relação ao quê? Isso é certo em relação ao que eu sei ou certo em relação aos outros, ao que os outros estão imposicionando? Saibamos que toda ação tem uma satisfação, mas também um preço. Quando nós estivermos conscientes disso, nós estaremos livres, nós podemos fazer qualquer coisa. Como diz em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pelo simples fato de que toda ação tem sim uma satisfação, mas também um preço a ser pago. Todos nós cometemos erros. Só um sábio é capaz de agir com sabedoria, como é o exemplo desse jovem nesse conto. De chegar ao ponto de pensar, pera lá, o meu mestre me pediu para roubar, mas a condição que ele me deu é que eu posso roubar, mas que ninguém me veja. Então, como eu estarei me vendo as minhas próprias ações, então não vou acatar isso. Não é lícito que eu faça isso. Como nós sabemos, todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós. Mas também todos nós temos o potencial de nos tornarmos sábios se assim escolhermos esse caminho. Então, que nós possamos trazer bem juntinhos de nós este ensinamento deste conto. De que, ainda que em determinado momento nós estejamos recebendo um direcionamento de um mestre, aqui, nossos mestres aqui da Terra, que na realidade essa palavrinha nós não deveríamos nem usar, não é? Porque mestre mesmo, verdadeiramente nós tivemos um, não é? Então nós temos sim instrutores, professores, não é? Mas ainda que essa instrução ela venha de um professor, de um instrutor,
nós devemos trazer para o nosso interno e usar esta peneira, tá? Tudo posso, mas nem tudo me convém, ok? Então, boa reflexão para você. Obrigada por mais essa oportunidade. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.